Nos últimos tempos, nós temos recebido uma série de questionamentos a respeito do que, se é certo, se o estabelecimento comercial pode fazer o que vem sendo feito aqui, especialmente em Toledo. O que se refere a essa pergunta? Alguns locais definem como pagamento, né, de seus produtos, principalmente existem algumas lojas de conveniências, de postos de combustíveis, que definem pagamento somente em Pix, não em dinheiro. Não, eu tenho dinheiro, vou lá pagar. Não, nós não aceitamos dinheiro, somente pagamento em Pix. Pode isso? Bom, por que fazem isso? Muitas vezes para não haver a manipulação de dinheiro e evitar, muitas vezes por trabalharem no período noturno, evitar que tenham dinheiro em caixa e possam ser um alvo de um roubo, alguma coisa nesse sentido. É isso que a gente imagina, não teria outra função senão isso. Mas é legal isso? Pode ou não? Ou ao contrário, você quer pagar, você não tem dinheiro, mas você quer pagar em Pix. O Pix à vista, não Pix programado, Pix à vista. Pode o estabelecimento se negar a receber? A cobrança de taxa de cartão, ela é permitida, ela é legal? Pode ser cobrada essa taxa do cliente? Eu quero comprar no prazo e o cliente vai pedir um prazo e o comerciante fala, olha, tem que pagar uma taxa aqui da maquininha. Pode? E se pode, o que tem que ser feito? Ou se não pode, o que deve ser feito? O Marcos Birk foi conferir com a Janice, coordenadora do PROCON em Toledo, tirando todas essas dúvidas. Acompanhe a matéria. Muito bem, o Radar BO marca a presença aqui no PROCON do município de Toledo para conversar com a Janice, que é gestora aqui do PROCON, e falar de alguns meios que estão sendo utilizados de formas de pagamento. Por exemplo, o cliente chegou no local e fala, quero pagar em dinheiro, e o comerciante fala, aceitamos só Pix. Você vai saber todas essas informações aqui no Radar BO Notícias. Janice, a gente vem vendo e alguns telespectadores mandaram para a gente algumas informações como, só estão aceitando Pix, ou só estão aceitando dinheiro, ou no cartão pode cobrar alguma taxa. Gostaria que você explicasse para a gente, iniciando. Uma curiosidade que mandaram para a gente é que o cliente foi fazer o pagamento no Pix e só aceitavam dinheiro. Isso pode acontecer? Como é que funciona esses meios, Janice? Um prazer tê-la aqui no Radar BO. Bom, qual que é o meio obrigatório que nenhum fornecedor pode se recusar a receber? Dinheiro. Então já começa por aí. Se tem alguma plaquinha no estabelecimento falando não aceitamos dinheiro, por questão de troco, a gente sabe, às vezes existe uma dificuldade, porém dinheiro não pode ser negado. Com relação ao Pix, recentemente a gente teve uma medida provisória, agora no mês de janeiro, que equiparou o Pix aos pagamentos em dinheiro. No entanto, a ferramenta do Pix, ela ainda depende de uma vinculação do estabelecimento com uma instituição financeira. Nesse sentido, o que acontece? É obrigatório ter? Não necessariamente. Porém, se o estabelecimento tiver disponibilizar o Pix para pagamento, nesse caso, ele sendo equiparado a dinheiro, não pode ter nenhuma cobrança adicional nessa modalidade de pagamento. Então, por exemplo, dinheiro não pode recusar, Pix, se tem, não pode cobrar diferente. Com relação ao cartão de crédito e o cartão de débito, já é diferente. A gente tem um regramento específico também, em que o estabelecimento, ele pode escolher se ele tem ou não tem a maquininha do cartão, mas no momento que ele tem a maquininha, ele não pode recusar a venda para determinado produto ou não pode estabelecer um mínimo. Por exemplo, eu só vendo no cartão com uma venda mínima de X reais. Pode? Não pode. O que ele pode fazer nesses casos é cobrar um preço diferente. Então, a diferenciação de preços, ela foi autorizada, era uma medida provisória, virou lei lá em 2017. Já tem bastante tempo que está regulamentado isso. Então, no caso de uma compra no débito, no crédito, é possível cobrar taxa, porém, tem um regramento também que determina que o estabelecimento ele precisa ter uma placa junto ao caixa informando qual vai ser essa diferenciação. Então, por exemplo, nas vendas no débito, a gente cobra uma taxa de 3%. Pode? Pode. Nas compras no crédito, 5%? Pode diferenciar ali a taxa,
mas o consumidor tem que ter essa informação antes. Então tem que ter uma placa visível em local de fácil acesso, né, para o consumidor ter essa informação. Com relação ao dinheiro, então, não pode negar o recebimento em dinheiro, é a moeda corrente, né? Caso o consumidor tenha a venda negada em dinheiro, ele pode formalizar uma denúncia aqui no PROCON para a gente fiscalizar o estabelecimento. É costume, alguns casos, Janice, acontecer, por exemplo, como o Edio relatou esses dias já no início do programa, por exemplo, um comércio que funciona na madrugada, por exemplo, eu não quero aceitar dinheiro por uma questão de segurança, mas não pode, então. Exatamente. A gente até compreende, né, às vezes ali o medo, né, a insegurança, enfim, mas infelizmente pagamento em dinheiro não pode ser recusado. Recusar o pagamento a quem tem ali mediante pronto pagamento é uma prática abusiva prevista lá no artigo 39 do CDC. Então não pode recusar pagamento mediante pronto pagamento, que no caso é a moeda corrente nacional. Caso as pessoas, os clientes em si, verem essas situações, como é que faz? Procurar o PROCON, pode vir até aqui, pode entrar no site ou pelos telefones? Certo. Bom, se o consumidor, então, se deparar com uma situação dessas, ele pode, sim, fazer uma denúncia para o PROCON. Ele consegue fazer essa denúncia através do WhatsApp, DDD 45 99973 6854. Nesse acesso, ele consegue fazer, inclusive, a denúncia de forma anônima. Ele vai falar, vai identificar o estabelecimento onde foi recusado o pagamento com dinheiro. Janice, alguma dúvida ainda que tenha acontecido? No decorrer desse ano aqui, também o PROCON atua aí também com a questão dos materiais escolares. Como é que está o início do ano aí, 2025, aqui no PROCON? Bom, o início do ano é sempre corrido, né? Porque a gente sabe que dezembro ali o pessoal acaba não vindo tanto, né? A gente teve ali uma redução ali nos atendimentos em dezembro, mas é normal. Natal, Ano Novo, o pessoal está bastante preocupado com as festas. Porém, teve muitas compras de produtos. Então, consequentemente, hoje, agora em janeiro, fevereiro, né? A gente, ao ver, já percebeu que o fluxo aumentou, mas a gente está com uma agenda relativamente tranquila, a gente está agendando para o dia, no máximo para o dia seguinte, então está bem tranquilo. O consumidor que tiver qualquer problema relacionado com relação de consumo, contratou algum serviço, internet, telefonia, água, luz, enfim, são várias situações, né, que o PROCON atende, compra de produto, né, compra de materiais, são vários produtos aí. A relação de consumo eu falo, a gente amanhece o dia, quando a gente liga a luz, já é uma relação de consumo. Sim. Copel, né, ali a nossa energia elétrica já é uma relação de consumo. Então a gente tem relação de consumo no dia inteiro. Teve qualquer problema, pode nos procurar para registrar sua reclamação, não foi atendido pela empresa. Tem empresas, inclusive, que aceitam reclamação online. A maioria dos bancos, a maioria das telefonias estão disponíveis na nossa plataforma, que é uma plataforma nacional para reclamações, que é o consumidor.gov.br. Então, o consumidor, se não tiver disponibilidade, às vezes, de vir até o PROCON, ele pode fazer uso dessa ferramenta para reclamar de casa. Se não conseguir, liga para a gente, o nosso atendimento é agendado. Basta entrar em contato com a gente para comparecer aqui no PROCON e fazer sua reclamação. Agradeço a sua participação no Radar BO. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês e sempre o PROCON está aberto. Se tiver qualquer dúvida, é só ligar aqui para a gente que a gente vai esclarecer.